católico. Barco a vela solto pelo mar, vou pra onde o vento do Senhor levar. Insistem em perseguir meus desejos, insistem em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos... Você está no Ceará Católico e agora chegou aquele momento que toca a nossa vida. História da Minha Vida hoje traz a história de Saulo, um jovem que teve uma experiência profunda com Jesus. Aproveita e liga para alguém, convida para assistir o programa Ceará Católico. Guia-me, Senhor, pra onde Ele aprouver. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Bem, povo de Deus, e no Ceará Católico de hoje, você vai conferir a história de vida desse jovem. Como diria, olha, ele já disse isso muitas vezes para nós jovens, o nosso amado Papa João Paulo II, ser santo de calça jeans. E daqui um testemunho hoje para mostrar para você que é possível e bem na verdade é o que Deus quer de nós jovens. Bom dia, Saulinho. Bom dia, Aninha. Primeiramente eu louvo e bendigo a Deus pela oportunidade de estar aqui, dando meu testemunho para outros jovens, para outras pessoas, para que elas possam enxergar também Deus nos jovens, no nosso testemunho, na nossa vida, encarnada em nós, entendeu? Então assim, minha vida começou quando criança. Eu era uma criança de família bastante católica, então sempre a minha criação foi, eu fui criado na igreja, frequentava a missa aos domingos, e isso tudo era muito bonito. Eu tinha uma convivência muito boa com meus pais, com os meus irmãos. Então fui crescendo, e nesse crescimento é que mora o perigo, quando a gente entra na adolescência. Quando a gente entra na adolescência, a gente conhece amizades. E eu digo muito no meu testemunho, quando eu dou aqui na própria face de Cristo, que a amizade é que mora o perigo. Porque são nas amizades que a gente se espelha, são nas amizades que a gente vai seguir. As amizades que a gente escolhe, a gente tem que ter muito cuidado. E infelizmente no meu começo, eu fiz escolhas erradas. Infelizmente eu conheci algumas pessoas que eram pessoas boas em sua essência, eram pessoas boas, honestas, bom caráter, mas eram pessoas que não me levavam a um bom caminho. E então eu fui enveredando por esse caminho de bebidas, de até mesmo drogas. Eu vou falar um pouquinho mais aprofundado, mas antes eu queria bem enfatizar que nesse começo eu era bastante consciente do que eu queria para a minha vida, principalmente na minha entrada no meu primeiro ano, naquela fase de 15, 16 anos. Eu tinha bem consciente na minha vida que eu não queria beber, que eu não queria fumar, até mesmo pela educação que meus pais me deram. Só que aí foi mudando os meus planos a partir que eu fui me aprofundando mais nas minhas amizades. E aí eu comecei a beber, comecei a fumar, e por esse caminho eu fui conhecendo as drogas. E aí que foi o auge da minha vida, que eu mais me afundei. Quando eu comecei a surfar, e digo mais, aconselho vocês que estão em casa em surfar, em esse esporte maravilhoso que até hoje eu faço. Só que esse esporte também traz muitos perigos, porque também traz amizades, como eu já disse, que é o grande perigo da própria juventude. E eu entrei nas drogas por meio do surf, por meio das amizades do surf. E foi muito triste esse período da minha vida, apesar de naquele momento eu me sentir bem, daquele momento eu me sentir como um cara que se exaltava na escola, até me alegrava em dizer que eu usava, em dizer que eu bebia, em dizer que eu fazia coisas erradas, porque isso para os jovens do mundo, isso é vantagem. Isso é uma grande vantagem. Quando você chega na escola, com seus amigos, isso é uma grande vantagem.
E então eu fui por esses caminhos que foi com uma bola de neve, entendeu? E eu falo muito que o grande mal que a droga me trouxe não foi mesmo o mal que ela fez em mim. Porque graças a Deus, Deus me permitiu de sair, de não me aprofundar na droga. Me preservou de ir mais profundo, de ir na cocaína, de ir no crack. E eu louvo e bendigo a Deus por isso. Mas o que mais me machucou, o que mais me feriu, foi a mágoa que eu fiz com os meus pais. O grande quê da minha história foi a relação com meus pais. Porque meus pais sempre me deram do bom e do melhor. Meus pais sempre fizeram de tudo para eu ter minhas coisas, para eu ter o meu quarto, para eu ter coisas, comida boa, meu estudo. E então, quando eu vi em alguns momentos, quando minha mãe começou a desconfiar da minha bebida, quando o meu pai ficou sabendo, meu pai que tem, um pai dele foi alcoólatra, então ele tem grandes feridas do próprio pai dele, do meu avô, e que ele dizia pra mim que ia ser uma grande tristeza pra ele se eu começasse a beber. E quando ele soube, quando eu vi que eu tava magoando os meus pais, que eu via os meus pais chorando por minha causa, aquilo para qualquer filho, e por mais que você jovem diga agora para você que você não se importa com seu pai, isso não é verdade, porque no fundo você vai sentir aquele que pode dar a vida por você em qualquer situação de perigo, aquele que lhe sustenta, aquele que lhe ama mais do que todos aqui nessa terra. Então aquilo me machucou profundamente, mas mesmo com isso eu continuei, e foi aí que criou na ferida grandes feridas mesmo, porque já havia ferida, e aí foi que mais pior, ficou bem maior a ferida. E então, graças a Deus, eu louvo e bendigo a Deus por essa promessa que eu fiz à minha mãe, de no meu 3º ano eu prometi a ela que eu ia fazer crisma no outro ano, porque eu usei como desculpa não fazer crisma, que dizer que 3º ano era ano de estudo. Só que eu acabei que no meu 3º ano eu nem estudava, só foi uma mera desculpa para não entrar na fase de Cristo, aliás, para não voltar, porque antes eu já era e havia saído. E então no outro ano ela me pegou na palavra, e eu sou um cara que não gosto de faltar com a palavra, e entrei. E aí foi o pretexto que Deus utilizou para me puxar. E então Deus, a partir daí, fez na minha vida, começou a me transformar, começou a me tornar uma pessoa melhor, começou a mexer com os meus princípios e tornar o meu coração de quando eu era criança, de quando eu era aquela criancinha, meu coração puro, minha convivência com a minha família. E foi aí que Deus foi fazendo, e hoje eu louvo e bendigo a Deus, hoje eu sou postulante da Face de Cristo, estou rumo à consagração, se Deus quiser, próximo ano eu sou discípulo Face de Cristo. E é isso, eu aconselho a todo jovem, busquem honrar o seu pai e sua mãe como 4º mandamento, porque isso com certeza glorifica a Deus e sagrada a Deus, e principalmente cuida do seu coração, não abre feridas e não causa mágoas nessa relação entre pai e filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um menino de Deus, como ele está contando, feliz e amado pelos pais que fazem parte da Face de Cristo, e tem uma namorada, uma mulher que ele ama, que também a ama, que também caminha. Olha só que coisa boa. Deus faz e faz completo e derrama bênçãos em abundâncias. Queria até mandar um beijo para Marina Bastos, linda, te amo, viu, meu amor? Deus seja louvado, muito obrigada, meu irmão. Conte comigo, hein? Comigo, Belito, com o Tião, de todo mundo. É isso, Aninha. Um beijo e fiquem com Deus. Amém, gente. Não sai daí, hein? Tá vendo aí, juventude? Continua com a gente que tem muito mais pra você no nosso Ceará Católico. Até já!